Melhores áreas para se trabalhar na nutrição em 2026, é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Então, oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Maia e aqui nesse canal eu te ajudo a construir um consultório de alto valor. Então eu já aproveito pedindo para você deixar um joinha nesse vídeo. Quem me ajuda aqui a editar os vídeos do canal e cuida do canal também para que eu consiga trazer esse conteúdo me falou: Maia, tu não pede nunca joinha. Isso faz com que as pessoas não recebam mais o teu conteúdo e que esse conteúdo não chegue em mais pessoas. Então deixa, por favor, aqui o seu joinha para que a gente consiga fazer a nossa profissão ser mais valorizada, para que a minha mensagem chegue mais longe. Então vamos começar. Eu quero falar de um nicho que eu tenho visto ao longo dos anos que tem crescido muito. Então essa área, ela não é tão óbvia, mas essa área que eu vou falar aqui, que é a nutrição materno-infantil, é uma área que nunca as pessoas pesquisaram tanto sobre isso. Para vocês terem uma ideia, as buscas no Google sobre nutricionista materno-infantil teve um crescimento enorme nesses últimos anos. Por quê? Porque as mães começaram a perceber que existem crianças neurodivergentes, começaram a entender sobre seletividade alimentar, que tem alguns filhos, por exemplo, que comem um pouco melhor, outros comem pior. Então, como é que elas podem ter o auxílio profissional para isso? Que na grande maioria das vezes elas ficam completamente perdidas. Então eu venho há alguns anos já acompanhando, olha, centenas de famílias e eu vejo o quanto que elas estão priorizando fazer esse investimento. Hoje, um dos programas nutricionais que eu mais vendo, que eu mais fecho, é o programa nutricional para introdução alimentar. Em muitos casos eu acompanho a mãe já na pré-concepção e depois a mãe acaba fechando o programa nutricional para introdução alimentar porque ela está percebendo que é importante ter esse direcionamento, que o método tradicional, que nós fomos alimentadas, eu, por exemplo, fui uma criança que fui alimentada com o método tradicional. Essa introdução alimentar que começa empurrando a comida, que é uma forçação quase para a criança comer, que tira a autonomia dessa criança, desse bebê, faz com que futuramente ele possa ter problemas relacionados à alimentação. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre acompanhei muitos casos de transtornos alimentares também, e os pacientes se dão conta, percebem que essa relação complicada com a comida muitas vezes veio lá do começo. Então os pais precisam aprender como alimentar aquele bebê. Então esse é um nicho que eu vejo que ele está em crescimento, acredito que vai aumentar ainda mais, porque nunca se falou tanto sobre educação respeitosa, sobre começar a tratar aquele bebê como ele merece, com respeito, não impondo, colocando a comida ali, aviãozinho, como não, entendendo o processo de introdução alimentar, os métodos. Então hoje nós não temos só o método tradicional, que era esse, né, de colocar a comida, nós temos o método participativo, que é incrível, que é um método que faz essa criança se desenvolver muito bem, temos o BLW, e a gente vê esses resultados quando essa criança começa a ir para a escolinha, começa a escrever. E aqui eu quero falar uma coisa pra você, Nutri. Quando eu estava na faculdade, era uma área que eu tinha, assim, ó, pavor. Eu não pensava em fazer. Quando eu entrei na faculdade, era a última da minha lista. Eu não imaginava que eu ia querer fazer. Mas depois de alguns anos que eu comecei a estudar mais, comecei a ter essa demanda, tive o contato com a primeira família, eu vi o quanto que é gratificante, o quanto que é especial a gente poder acompanhar esse processo. Depois eu fui mãe também, então isso me trouxe essa experiência ainda mais próxima. E depois que eu fui mãe, o que eu acabei trazendo muito para as minhas condutas? É esse acolhimento com a família. Então, por exemplo, tem mães que chegam para mim e falam assim: eu quero fazer o método BLW. Mas eu sei que é um método, apesar de maravilhoso, que ele envolve realmente ali muito tempo dessa família. Mas a gente tem o método participativo. Então eu fui desenvolvendo uma série de materiais, esses guias aqui que eu gosto muito de enviar para as famílias, para tornar esse processo mais acessível, porque eu vejo que é uma área que tende a crescer muito. Se você atua nessa área, maravilha, parabéns, saiba que você tem aí um oceano realmente azul. Se você tem uma metodologia bem individualizada, se você consegue fidelizar esses pacientes, porque eu acredito que vai ser uma das áreas que mais vai crescer nos próximos meses, porque nenhum ChatGPT, nenhum outro profissional é capaz de fazer uma introdução alimentar e fazer essa criança comer bem. Eu acompanho, por exemplo, muitos bebês que ali por volta de um ano e alguns meses, já estavam pegando lápis, gente, e querendo escrever. Tudo isso porque eles fizeram um método participativo. Então, desde pequeno, ou o BLW, eles tinham esse contato, isso vai desenvolvendo a motricidade deles, eles começam a fazer o movimento de pinça muito mais cedo. O meu filho, gente, é uma criança que ele tem 2 anos e meio agora e ele escreve.
Ele escreve moto, é a primeira palavrinha que ele escreveu, e ele não é superdotado, não tem nada, a gente avaliou, é porque o que ele teve? Uma introdução alimentar muito bem feita, uma mãe presente, um pai presente naturalmente, né? A gente não fez exposição precoce às telas também, e essa criança tem uma facilidade em se desenvolver, porque a gente está proporcionando para eles esse caminho. Se você quiser também conhecer os meus materiais na minha plataforma Alto Valor Infantil, onde você encontra todos esses materiais, se você tem alguma insegurança para atender esse público, se você tem essa demanda, mas você sente que de repente quando chega uma família atípica, ou então quando chega uma criança que está com alguma seletividade alimentar, quando está muito no comecinho da introdução alimentar, eu tenho diversos materiais que podem te auxiliar, até nas dúvidas, qual cadeirinha escolher, qual copo, quando as mães perguntam, você tem acesso aqui na nossa plataforma. E agora vamos para outra área que eu acredito também que vai estar em ascensão no próximo ano. Então agora vamos falar dessa área que todo mundo fala, todos os congressos, sempre é muito falado sobre a nutrição esportiva e realmente ela vem em grande crescimento. Eu, quando entrei na faculdade, a grande maioria dos meus colegas queriam ir para essa área e agora, mais do que nunca, porque a gente está falando muito nesse mercado wellness que está chegando no Brasil, mas que já é muito forte lá fora há muito tempo. Eu tenho pacientes do mundo inteiro, então isso já é algo que lá vibra muito, pulsa muito, essa busca por bem-estar, esses jovens que estão saindo de baladas e de uma vida ali com maus hábitos, buscando ótimos hábitos. Então eles querem performance, eles querem saber percentual de gordura, então é uma área que com certeza vai crescer muito no próximo ano. Eu tenho visto essa necessidade dessa geração buscar mesmo assim esse corpo mais trincado, eles quererem usar a alimentação para isso. Então eu acho uma área excelente. Se você gosta, se você é uma pessoa que vive esse meio da nutrição esportiva, se você treina bastante, é uma área incrível. Então aqui com a nutrição esportiva você pode trabalhar com atletas, você pode trabalhar com quem treina, com o pessoal de algum esporte específico, tem diversas áreas. Eu tenho uma aluna minha que ela trabalhou num clube de futebol, foi incrível, ela gostou bastante e hoje ela trabalha com nutrição esportiva também, mas no consultório dela, então assim, tem uma infinidade de opções. E aqui o que eu vejo que vem crescendo muito é trabalhar com a nutrição focada no desempenho, na recuperação, então de pessoas que correm, nunca se correu tanto, acredito, é um mercado também que vem ali muito aquecido, então é uma área incrível para você pensar se de repente não é a área que você vai escolher se você está se formando. E para esse vídeo não ficar muito longo, se você quiser, comente aqui abaixo parte 2 que eu gravo as outras áreas. E eu quero aproveitar para falar uma coisa para você que é uma dúvida muito comum nos grupos que eu participo ali com as minhas alunas, com seguidoras. Gente, nós fazemos 5 anos de faculdade, tá? 4 ou 5 anos de faculdade. Dentro da faculdade nós temos todas as áreas, nós passamos por todas as áreas. Então você não precisa fazer uma especialização para escolher, por exemplo, um nicho para você trabalhar lá no seu Instagram. Um dia uma aluna perguntou para mim, eu preciso fazer uma especialização para colocar no meu Instagram que eu trabalho, por exemplo, no caso dela, com nutrição esportiva. Você não precisa fazer essa especialização, gente, você se forma como nutricionista clínica. É claro que a especialização vai te trazer mais repertório, mas você ir para a prática também é importante. Eu vejo que tem muitos colegas aqui que deixam comentários para mim falando isso, é porque eu não tenho condições de investir numa pós agora, eu não sei por onde começar. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, começar pela pós-graduação não é a melhor opção, tá, gente? Porque você vai fazer uma pós, você vai gastar e pode ser que isso tire o seu tempo, a sua energia para você focar no seu consultório, que é o que vai te fazer realmente ter experiência, conseguir monetizar o seu consultório. Claro que eu sempre falo aqui que se você tá com dinheiro sobrando, pode investir, pode gastar, claro que você pode fazer. Mas eu converso aqui com muitas pessoas que não têm realmente condições de fazer isso, que foi o meu caso. Quando eu me formei, eu precisei trabalhar, eu não tinha como fazer quase nada assim de investimento. Inclusive trabalhei antes de me formar. Então pense nisso, lembre que você estudou muito. Se você tá um pouco insegura em alguma área, revisite os conteúdos, pegue os livros da faculdade, os materiais, estude, gente. Tem muita coisa na faculdade que por ser muito rápido, por ser muita informação, a gente acaba tendo que correr. Mas você pode sim voltar lá e estudar com mais calma, saiba que você tem o conhecimento. E é claro, quando você puder, você vai ali e faz também a sua especialização. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou um pouquinho, se inscreve aqui no meu canal. Me conta para qual área você está pensando em ir. E eu vou deixar aqui um vídeo que com certeza vai te ajudar também aí na sua trajetória. E nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!